Bom dia, queridos, graças e paz, amém? Esse período aí de coronavírus, né? Tá difícil a gente conseguir gravar um vídeo, tá difícil conseguir um lugar para gravar o vídeo, porque tá todo mundo dentro de casa, então o silêncio é difícil, os locais são difíceis. Mas eu tô aqui no meu quintal, no meio das minhas árvores aqui, meu coqueiro, minha acerola, e vou gravar uma palavra de graça para a sua vida. Há uns dias atrás, nós fazemos nossa reunião, nós nos juntamos para adorar o Senhor, fazemos um papo de graça e comentamos de fazer esse papo de graça numa praça, mas eu sabia que pouquíssimas pessoas iriam e se fossem, eu decidi ir nessa praça e sentei lá e falei, eu preciso falar com o Senhor, ver as coisas que estavam acontecendo na minha vida e orar e falar com Deus. Ninguém apareceu ali. Uma pessoa se propôs a aparecer, mas eu achei por bem que ela fosse para casa, porque ela vinha do centro da cidade, estava cansada, e outra pessoa teve problema, não apareceu. Foi um plano de Deus. E eu fiquei ali sozinho. Isso me levou a pensar nos textos do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, onde ele fala para seu filho na fé, para Timóteo, que todos o haviam abandonado. Não que as pessoas houvessem me abandonado, mas fui levado a pensar nesse texto em momentos da vida. E ele pede para Timóteo trazer a capa dele, porque ele já estava velho, e ali é o fim da carreira de Paulo, da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e ali você vai encontrar o famoso versículo, combati o bom combate, ao final, né? Acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele diz, minha vida já está sendo posta como libação ao Senhor, pelo todo o sofrimento que ele passou, tudo que ele viveu, e agora ele está ficando sozinho no meio disso tudo. E eu me vi assim um pouco sozinho. E fui levado a pensar no seguinte: será que as aflições da vida é um sinal de Deus para a gente parar? É um sinal de Deus para a gente desistir? Ou os problemas que vêm, os embates e combates contra a nossa fé e nossa vida, é um sinal que Deus não está conosco, é um sinal que Deus não aprovou aquilo que a gente está fazendo, ou é um sinal do afastamento de Deus? Bom, ao pensar na vida do apóstolo Paulo, eu fui levado pelo Espírito a compreender que não. Porque um homem que viveu o que ele viveu, tantas vitórias espirituais, um homem que foi inspirado por Deus a escrever 12 livros da Bíblia, quase a metade do Novo Testamento, e agora sendo abandonado. Vou usar esse termo aqui para ficar mais claro. E ele pede para o seu filho na fé, Timóteo, levar uma capa. E Deus me levou a entender que isso não é sinal de abandono de Deus ou desaprovação de Deus de alguma coisa. Ao contrário, Deus se mostra nos momentos mais difíceis. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo naquele momento foi exatamente um sinal que, se aconteceu com o apóstolo Paulo pode acontecer com qualquer um de nós. E muitas pessoas nesse momento pensam em parar por causa de um problema, de uma aflição. Deus não está nesse caminho, acho que é outra coisa que eu quero para a minha vida. Bom, e eu fui levado por Deus a entender, meu filho, persevere, continue, fique firme. E um texto que eu quero deixar para meditação, embasado nessa palavra, é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. Porque naquele momento, naquela praça, sentado naquela praça, eu trouxe à minha memória as coisas que me dão esperança. Eu vi coisas boas que aconteceram. Eu lembrei das promessas de Deus, de palavras que foram direcionadas a nós, de pessoas que com tudo isso continuam firmes, continuam mostrando seu amor, seu carinho, não desistem, ainda que outros ao seu lado desanimem, não mostrem mais entusiasmo, mas essas pessoas continuam. E às vezes uma pessoa
traz esperança. E eu uso a vida, vou ser rápido, a vida do próprio profeta Jeremias, um homem com um chamado tremendo desde a sua juventude, mocidade, por que não dizer desde o ventre, Jeremias 1,5, eu te escolhi desde o ventre, como profeta te dei as nações. Não digas, sou uma criança, porque colocarei as minhas palavras na tua boca. Mas Jeremias é conhecido como profeta chorão, por todo o sofrimento que ele passou, mas em nenhum momento isso mostrou que Deus não estaria com ele. Bom, esse versículo que é dito no livro de Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que seja o versículo para a sua vida, para a nossa vida, no meio dessas tribulações, no meio das pestes que assolam o mundo, no meio dos problemas que acontecem no seu lar, talvez no seu casamento, nos problemas que acontecem relacionados à sua carreira espiritual, traga à memória aquilo que te dá esperança. Jeremias sofreu muito. Jeremias talvez tenha sido abandonado pela própria família porque ele apoiou o rei Josias e ele era de uma família sacerdotal e o rei Josias destruiu os altares. Ele não foi compreendido. Jeremias foi jogado em um poço. Sofreu bastante. Sofreu coisas que poucos homens nessa vida sofreram. Ao ler o livro de Jeremias, o próprio capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, você pode ver um pouco disso. Contudo, ele trouxe à memória aquilo que traz esperança. Que isso seja um exercício para cada um de nós. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que um dia Deus falou para você, aquilo que você sabe que queima no seu coração, que é um chamado de Deus para a sua vida. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.